Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Novos Rumos da Justiça. Eu sou Ivaldo Prado e hoje a gente vai entrevistar aqui o Dr. André Junqueira. Dr. André é procurador do Estado de São Paulo, esteve dando uma palestra para a gente ontem aqui em São Luís, na FIEMA, sobre o uso da arbitragem na administração pública. O Dr. André é mestre em Direito também pela USP. E, doutor André, seja bem-vindo à nossa terra. Ivaldo, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar vindo contribuir aqui junto com o professor Justino de Oliveira. Obrigado. E eu queria conversar, a gente queria conversar um pouco, trocar uma ideia de como é que está a arbitragem na administração pública. A gente ouve muito falar, mas aqui na nossa cidade, pelo menos aqui em São Luís, a gente ainda não tem trazido isso para a prática, ainda estamos muito ainda no campo das ideias, né, na teoria. E essa troca de experiência ela é muito importante porque a gente consegue ver como é que está na prática realmente funcionando a arbitragem na administração pública. O senhor disse ontem no evento que já atua, já tem procedimentos arbitrais, né, com o governo do Estado de São Paulo, com empresas privadas, em concessões, em PPPs. E eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está isso na prática, como é que está a aceitação dos órgãos judiciais, dos órgãos públicos, das empresas privadas, tá? Como é que está a questão da escolha das câmaras, dos árbitros, certo? Para a gente poder entender um pouco como é que tem funcionado isso em São Paulo. Então, Ivaldo, o tema da arbitragem com a administração pública, ele é um tema em desenvolvimento, né? É isso que a gente precisa deixar bastante claro, né? Alguns estados já se desenvolveram melhor no tema, outros menos, né? Por isso que existe essa diferença que você acaba de mencionar entre Maranhão, São Paulo, União, Rio de Janeiro. Cada um está num nível diferente de desenvolvimento e isso, de certa forma, é proporcional, acho, com a quantidade de projetos de infraestrutura que cada ente federativo tem, os quais normalmente demandam a presença de uma cláusula compromissória, né? Então isso tem essa variação atrelada a isso, né? Então assim, alguns estados, o estado de São Paulo é um exemplo desse, que já utilizam a cláusula compromissória há algum tempo, né? Então nós passamos por algumas fases evolutivas no estado de São Paulo. Inicialmente a introdução de cláusulas compromissórias decorria de algumas obrigações determinadas por organismos financiadores multilaterais de alguns de nossos empreendimentos. E no momento subsequente, a arbitragem passou a ser uma opção da administração pública para projetos de PPP e concessão, especialmente a partir de 2013, né? Independentemente de o projeto conter ou não a presença de um organismo financiador multilateral no projeto, né? E com o advento dessas cláusulas arbitrais e com a consequente execução dos contratos, os conflitos começaram a surgir, o que é natural, né? A gente sabe que todo contrato complexo, ele é naturalmente incompleto, né? Já existe uma farta literatura sobre isso. E por ser naturalmente incompleto, é esperado que em determinadas hipóteses litígios ocorram. E é para isso que a gente tem a arbitragem e alguns outros métodos de solução de disputa que podem apresentar resultados mais eficientes do que a submissão ao Poder Judiciário e a todas as suas contingências e vicissitudes, né? Então a gente já tem uma prática de alguns anos, né, no Estado de São Paulo com arbitragem. Os órgãos de controle e o Poder Judiciário passam a se conscientizar da importância e da eficiência desse instituto. Ainda há muito a ser aprendido e muito a evoluir, mas eu acho que o cenário legislativo nosso, em especial a reforma da Lei de Arbitragem de 2015, criar um cenário de segurança jurídica um pouco maior para o gestor público que insere a cláusula arbitral em seu contrato e para as advocacias públicas atuarem em procedimentos arbitrais. Então, eu acho que o cenário hoje é bastante positivo e favorável, mas ainda está em construção, ainda há muito por fazer e ainda há alguns preconceitos a serem superados. Como é que tem sido a aceitação dos tribunais locais, Tribunal de Justiça de São Paulo, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como é que eles têm visto o uso da arbitragem pela administração pública? Apesar de, como o senhor mesmo falou, é um instrumento efetivo, né? Efetivo e que traz economia para o Estado como um todo, né? Porque, pelo menos a priori, a gente entende que você levar um caso desse de alta complexidade, como uma PPP, concessões de valores milionários, né, para
um órgão judicial, né, para o judiciário mesmo, você pode demorar anos sem ter a solução do conflito, né? E você levar isso para um procedimento arbitral, que você pode aí demorar 2, 3 anos, tá? Você consegue ter uma efetividade muito maior. E a administração pública como um todo, não só a administração pública, mas o ente contribuinte, né, e a empresa privada envolvida tem uma economia muito grande, né, por resolver esse conflito de forma mais rápida e de forma mais especialista também, né? Sim, perfeito. A jurisprudência nossa, ela ainda também está em evolução, né? Então, isso que a gente precisa deixar muito claro. A gente tem um exemplo hoje de um tribunal que é bastante favorável à arbitragem, que já tem uma linha muito clara e muito definida a favor dos métodos adequados de solução de disputas, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? Ele funciona hoje como um verdadeiro referencial e paradigma para os estudiosos e para a prática da arbitragem, como um tribunal que respeita e referenda a utilização desses métodos sempre que as partes quiserem. E a administração pública também, né? Dentro dessa mesma linha. No contexto dos tribunais locais, a questão é um pouco diferente. Isso varia um pouco de acordo com cada estado e de acordo com cada órgão de controle, né? No estado de São Paulo, a gente já consegue verificar uma jurisprudência bastante favorável à existência e ao respeito do Instituto da Arbitragem quando utilizado pela administração pública, né? Então, a legislação de 2015 ela foi muito favorável a isso e muito fomentou isso e esclareceu a importância do Instituto e a legalidade da sua utilização pela administração pública. Isso foi muito bom. E agora a jurisprudência começa a se debruçar por temas novos, né? Então, a gente não está mais discutindo hoje em sede jurisprudencial se pode ou se não pode ser utilizada a arbitragem pela administração pública. Começam a ser discutidas algumas questões peculiares. Como vai ser utilizada essa arbitragem, né? Então, a gente teve recentemente no Tribunal de Justiça um precedente sobre a metodologia para a escolha de câmaras arbitrais pela administração pública, num caso envolvendo um dos nossos municípios no interior do estado, em que o Tribunal de Justiça sufragou a possibilidade de que a escolha de uma câmara de arbitragem pudesse ocorrer sem a aplicação da Lei Federal 8666 de 93, da Lei Federal de Licitações e Contratos, que seria uma escolha não sujeita ao regime de licitação, né? Ela faz muito referência à obra doutrinária do professor Marçal Justin Filho, que tem um artigo específico publicado sobre isso, e a expectativa é que esse precedente acabe influenciando demais decisões do Poder Judiciário Paulista e se tornando uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Existe uma expectativa em torno disso, né? E os órgãos de controladoria, em especial os tribunais de contas locais, ainda estão se adaptando ao Instituto. Então, acho que eles estão num estágio um pouco anterior, né? Mas a minha expectativa e minha esperança é de que exista uma compreensão sobre todas essas características positivas que você acabou de destacar e um especial respeito à escolha feita pelo Estado e pelo privado em submeterem a um determinado contrato, de litígio decorrente de um determinado contrato, a arbitragem. É uma escolha que precisa ser respeitada, porque ela se encontra dentro de uma esfera de legalidade. Perfeito. Como é que tem sido a escolha das câmaras pelo Estado? Então, existem algumas diferenciações a depender do contrato, né? Então, a gente tem um conjunto de contratos antigos no Estado de São Paulo e que contou com financiamentos ou empréstimos de agências multilaterais. E nesses casos, a arbitragem ela era uma obrigatoriedade imposta ao Estado e a redação da cláusula arbitral também. Então, nesse conjunto de contratos, alguns deles inclusive já tiveram litígios solucionados, a cláusula arbitral já vinha com uma escolha pré-determinada, que normalmente era uma escolha pela Câmara de Comércio Internacional, ou a determinação de que fosse instaurada uma arbitragem ad hoc com o regulamento da Uncitral. Então, a gente já teve algumas experiências nesse sentido. Por outro lado, os contratos de parcerias público-privadas, eles têm uma cláusula de arbitragem por nós redigidas na Procuradoria do Estado e que não previa de antemão
qual seria a Câmara que solucionaria o litígio, né? É uma cláusula bastante polêmica, muito discutida, muita gente concordou, muita gente discordou da sua redação. Uma cláusula aberta? Isso, indicava somente a arbitragem. Somente a arbitragem, sem indicar qual a Câmara, né? E, na verdade, isso decorria de uma solicitação da administração pública de que a gente tivesse uma cláusula padronizada que pudesse ser utilizada em todos os contratos de PPP do Estado. E como tal, a gente entendeu que não poderia haver uma cláusula modelo que indicasse de antemão uma única Câmara para solucionar todos os conflitos, né? Isso muito provavelmente seria enxergado pelos órgãos de controle como um direcionamento, né? Dentre vários prestadores dessa atividade no Brasil, se nós fizéssemos uma opção por um só, isso poderia ser interpretado certamente como um direcionamento, então não existia essa possibilidade para nós. E essas recentes figuras de credenciamento e cadastramento de câmaras ainda não estavam presentes na administração pública, não havia leis, tampouco decretos em outros órgãos públicos que pudessem servir como um parâmetro para nós. Então nós optamos por escolher a Câmara quando do advento do litígio, com alguns critérios pré-determinados na cláusula arbitral, como a necessidade de que aquela Câmara tivesse um regulamento adaptado às arbitragens com a administração pública, que, por exemplo, exigem o cumprimento do princípio da publicidade, um rol de especialistas no tema que está sendo discutido no litígio e uma prévia experiência daquela instituição na condução de procedimentos arbitrais, né? A despeito dessa crítica, essa experiência tem se revelado exitosa, né? Então a gente já teve a oportunidade de manejar essa cláusula em 2 oportunidades e foram escolhidas câmaras de referência, de alta aceitação e respeitabilidade no mercado, que desempenham um bom trabalho, né? E o senhor falou no começo que esses organismos internacionais, eles indicam a Câmara, né? Sim, normalmente sim. Essa indicação, o senhor não entende que isso fere o princípio da autonomia, da vontade das partes? Isso não feriria o que o senhor acabou de falar com relação a de ser uma indicação, um direcionamento para uma determinada Câmara? O que o senhor entende sobre isso? Então, esse é um tema bastante polêmico e bastante controverso, né? Porque a partir do momento em que a administração pública ela solicita um empréstimo, um financiamento internacional, é uma opção dela, né? Ela não é obrigada a solicitar um financiamento ao Banco Mundial, ela solicita porque ela quer, né? E a partir do momento em que ela precisa solicitar, ela se sujeita às diretrizes determinadas por aquele banco. O banco em nenhum momento obriga o Estado a adotar em absoluto as suas diretrizes. Ele condiciona a disponibilidade de recursos a isso. É uma faculdade, é um contrato que é feito, né? E esse contrato, ele se sujeita a regras próprias, não só para a escolha de câmara de arbitragem, mas para diversas metodologias de execução do contrato. E algumas, inclusive, que derrogam parcialmente alguns preceitos da Lei Federal 8666. E isso hoje é aceito tanto pela própria Lei 8666, que em seu artigo 42 permite que as suas próprias regras sejam afastadas em casos de empreendimentos financiados por essas agências, né, quanto pela própria jurisprudência, que tem sufragado essa possibilidade de que a gente tenha critérios diferenciados nesses tipos de contrato em razão da presença de um financiamento ou empréstimo concedido por uma agência internacional de fomento, né? Então, tanto a legislação quanto a jurisprudência tem caminhado nesse sentido. E acaba sendo uma escolha na qual o Estado não tem muito como fugir, sob pena de não conseguir o financiamento. Perfeito, entendi. E, doutor André, voltando um pouco ao que o senhor estava falando antes com relação à escolha das câmaras. A escolha da Câmara, ela passa, então, por um processo licitatório, ela é escolhida por inexigibilidade, ainda não existe esse credenciamento, né? Então, a partir do momento que existiu o credenciamento, atualmente o senhor disse que estão fazendo por inexigibilidade, né? Isso. Mas a partir do momento que for feito esse credenciamento, elas passam a ser escolhidas, então, por critérios técnicos, né? Questão da experiência, do quadro de árbitros, experiência dos árbitros na matéria do conflito. Isso. Então, vai passar a ser feito dessa forma. Isso. Perfeito, é isso. Eu acho que assim, a escolha de uma Câmara de arbitragem, ela, independente de ter um decreto que disponha sobre credenciamento, cadastramento ou de não ter, ela precisa estar pautada por critérios técnicos. Isso é sempre, né? É uma obrigação imposta à administração, entendo, né? Ela precisa sempre justificar suas escolhas
e essas escolhas precisam ser justificadas numa perspectiva técnica, né? Então, nos contratos de PPP, em que a gente já teve a oportunidade de escolher Câmara, isso foi feito por um procedimento de inexigibilidade, que contou com uma avaliação técnica, porque foi uma inexigibilidade feita em razão do notório reconhecimento dessas instituições, né? A partir do momento em que os órgãos públicos começam a promulgar leis estaduais, locais ou decretos locais que disponham sobre algum outro tipo de metodologia, e o que tem se desenhado hoje são essas figuras de credenciamento ou de cadastramento, como tem se ocorrido, como vai ocorrer provavelmente na União Federal, para os contratos sujeitos à lei de relicitações, ou no estado do Rio de Janeiro, que publicou um decreto recentemente sobre isso, isso vai criar condições mais seguras e mais claras de como essa escolha vai ocorrer. O que é muito saudável para a administração pública, para o privado que vai litigar, para as câmaras de arbitragem interessadas em administrar esses conflitos com a administração pública e para os próprios integrantes do tribunal arbitral. Então, essas iniciativas, eu entendo que elas são muito bem-vindas, né? E a nossa esperança é de que essa regulamentação fique clara e que ela possa ocorrer, pelo menos na maior parte dos entes federativos, que tem um grande contingente de procedimentos arbitrais. Eu acho que ajudaria bastante. Ótimo, então, doutor André, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, Obrigado, por ter vindo agradeço, aqui Valdo, enriquecer um pouco a matéria e amadurecer, né? Uhum. Obrigado a todos pela audiência, curtam nossa página, assistam, façam comentários e até o próximo programa. Até Obrigado. mais.